Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu tenho visto, eu vim aqui para falar um pouco sobre o sodomismo, sodomitas, que tem muitos no meio evangélico, o povo, os irmãos sempre falam do sodomismo de uma maneira diferente, de uma maneira que não é o verdadeiro sodomismo. Então, as sodomitas é um povo que viveu numa cidade chamada Sodoma há 4.000 anos atrás, na região onde hoje é Israel. O sodomita, a cultura sodomita era uma cultura extremamente cruel com os pobres, com as pessoas que não tinham. Eles amavam a riqueza, amavam os ricos. Aqueles que eram verdadeiros ricos eram bem-vindos, eram bem vistos pela sociedade sodomita. O pobre, quando um pobre chegava na cidade de Sodoma, ele não era recebido em casa por ninguém. E era ali cruel, sofria crueldade física, sexual, era estuprado em praça pública, era coisa, porque eles tinham nojo de pobre. Eles não aceitavam a pobreza, eles não aceitavam tipo algum de pobre. Eles amavam só a riqueza, só os ricos, que eram ricos, que tinha muitos empregados, como Abraão, que viveu nas proximidades de Sodoma, era bem visto, porque só de servo ele tinha 300 pessoas que trabalhavam para ele. Ali ele era bem visto lá, ele era amado pelo sodomita, mas o sodomismo não é o que principalmente os evangélicos falam que é. Eles eram pessoas que pensavam só nos bens materiais. Eram pessoas que amavam as riquezas, amavam os ricos e odiavam a pobreza. Ser pobre era um crime para o sodomista. Era um crime no código do sodomita. Eles matavam o pobre. Se caso uma pessoa desse uma esmola a um pobre e caísse no conhecimento das autoridades, no mínimo das pessoas seria punido e chibateado, quando não era condenado à morte, só por dar uma simples esmola a um pobre. E este era Sodoma. Sodoma não havia homossexualismo em Sodoma, homoafetivo, mas sim havia é, crueldade com os pobres, crueldade com os mais pobres, com tudo. Era só rico que vivia. Você não ganhava um copo de água numa casa em Sodoma. Você não podia comprar nem nos mercados se a pessoa não fosse um rico, porque ele era chicoteado, ele era abusado sexualmente, ele era estuprado em praça pública, seja homem, seja mulher, e juntava todos, desde o mais novo até o mais velho, fazendo as maiores crueldades com os pobres. Então essa era Sodoma, uma cidade rica, uma cidade-estado rica, um povo rico que roubava os mais pobres, quando eles saíam, que eles roubavam os mais pobres, matavam os mais pobres, e quando um pobre chegava, um andarilho, chegava em Sodoma, ele era, na melhor das hipóteses, ele era estuprado, chibateado, e conseguia sair vivo, era a melhor das hipóteses, pois quase todos morriam com a crueldade daquele povo. Então, o homossexualismo não tem nada a ver com sodomita. Os sodomitas são as pessoas que têm invejosas, que andam invejosas e que são cruéis com as pessoas pobres. Não aceitam a pobreza, um pobre perto dele, e age com crueldade com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas pobres. Adulam para eles, os ricos são os adulados, são as pessoas que realmente são pessoas mesmo, são reconhecidos como pessoas, são só as pessoas ricas. Assim era Sodoma. Sodoma, os sodomitas. Então eu quero deixar bem claro para todos que o sodomita não é aquilo que principalmente o meio evangélico mostra, o homossexualismo. O homossexualismo é uma outra coisa, é um outro segmento, não é o sodomismo. Em Sodoma não havia homossexualismo, não havia homoafetividade. Mas
Eu quero deixar o espaço aberto aqui em público para quem quiser comentar sobre esse vídeo, fazer alguma coisa, fazer algum comentário, alguma coisa, faça em público aqui. Algum rabino que queira interagir comigo, algum pastor evangélico, algum padre que queira interagir, fica o espaço aberto. Com muito prazer, muita honra, eu recebo a ajuda de vocês. Mas não faça no privado, faça em público. Bom dia a todos, uma boa tarde, boa noite. Shalom aos meus amigos rabinos, Shalom Raverim. E fiquem todos com Deus, abençoe a todos, fiquem na paz, que a paz seja dobrada para todos. Até o próximo, quando nós vamos continuar abordando o assunto.